Pronto, iniciei aqui a gravação. A questão 14 eu não pedi, né? Então vamos para a questão 15. Durante uma hora foram anotados os tipos de veículos que passaram pela rua onde está situada uma escola e foram obtidos os seguintes dados. Né? Tá aí, aqui tem a legenda que M se refere à moto, C, caminhão, B, bicicleta, A, ambulância e T, carro. E está pedindo para a gente construir um gráfico de barras que corresponda a essa pesquisa, né? Esse gráfico ele já está construído aqui. Eu construí antes para a gente não demorar muito. Ó, esse gráfico ele já está construído aqui, um gráfico de barras, né? Onde aqui tem o tipo de veículo, né? Moto, que corresponde a 5. Eu fui só contando, era só você ir contando aqui, ó. Moto é o quê? M, então eu fui contando. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui no gráfico, você pode perceber que moto está aqui correspondendo ao número 5. Isso significa que passaram 5 motos. Caminhão, né? Caminhão, que é o C. Então, vamos contar aqui, ó. O caminhão. 1, 2, 3 caminhões. Então, tá aqui, ó. Ele está abaixo do 5, né? Ele está um pouco acima da metade aqui entre 0 e 5, né? Porque se tivesse exatamente na metade, então seria 2,5. Por isso que ele está um pouco acima aqui da metade do ponto médio entre 0 e 5. Então, aqui está correspondendo a 3. Aí, aqui, a bicicleta, que está aqui bem igualzinho ao 5. Então, foram 5 bicicletas. Temos a ambulância, que foram 4, né? Então, ele está bem próximo aí dos 5. E temos carro, que foram 28 carros. Né? Então, eu já adiantei construir esse gráfico. Esse gráfico está bem parecido com o que vocês fizeram? Ou tem alguma diferença? Tá, né? Alguma dúvida na construção do gráfico? Não, né? Então vamos para o próximo. A questão 16 também era só uma construção de gráfico, né? Aqui diz, as áreas das superfícies dos estados da região sudeste no Brasil são em valores aproximados. São Paulo, 250 mil km², Espírito Santo, 46 mil km², Rio de Janeiro, 44 mil km², Minas Gerais, 590 mil km². E para construir o gráfico de barras também, né? Então, já está aqui o gráfico de barra construído, ó. Né? A área em quilômetro quadrado. Então, esses valores, eles são todos em quilômetro quadrado. Então, nós temos aqui São Paulo, que é 250 mil km². Por isso que ele está aqui, ó, bem no meio, entre 200 e 300. Nós temos aqui o Espírito Santo, que é 46 mil, né? Então, ele está aqui abaixo da metade, entre o 0 e os 100 mil. Né? Então, ele está correspondendo a 46 mil km². Temos o Rio de Janeiro, que é 44 mil km². E temos Minas Gerais, que é 590 mil km². Né? 590, por isso que ele está aqui bem próximo da barrinha dos 600 mil. Então, essa aqui, a 15 e a 16, são praticamente iguais. Né? Só colocar as variáveis e os valores. Questão 17. Questão 17. Em uma eleição para representante de classe, os candidatos foram Ricardo, Paula e Fausto. Observe o resultado da votação no gráfico de barras em que estão especificados os votos das mulheres e dos homens e em seguida responda. Quantos alunos votaram? Bom, para você saber quantos alunos votaram, é só você fazer o somatório aqui de todos esses valores. Olha só, aqui nós temos 5 nessa primeira barra. Na segunda nós temos 3, então a gente vai somando.
Na terceira barra temos 8, na quarta 12 e nas duas últimas temos 6 em cada uma. Então, quando a gente soma esses valores, a gente encontra 40. Isso significa que 40 pessoas votaram. Desses, quantas mulheres e quantos homens? Bom, tá aqui já. Oi? Exatamente, que é só somar só a barrinha dos homens, que é essa mais clarinha, e depois é só somar a barrinha das mulheres, que é a mais escura. Então, nós temos 21 mulheres e 19 homens. Letra B. Quantos votos obteve a candidata Paula? 12, né? A candidata Paula está aqui, ó. 6 votos de homens e 6 votos de mulheres. Então, obteve um total de 12 votos. Quantas mulheres votaram em Ricardo? 3. Ó, a barrinha aqui de mulher, né? Que votou em Ricardo. 3. D. Qual é a porcentagem de votos recebidos por Fausto? Quando a gente soma o total de votos de Fausto, né, ele tem 8 de homens e 12 de mulheres. Então, dá um total de 20 votos, não é isso? Só que aí, quando a gente somou todos os votos, nós encontramos quanto? 40. Se 40 é o total, 40 é 100%, não é? Então, 20 é o quê? 50%. Exatamente. Alguma dúvida nessa questão 17? Bora para a 18. 18, né, Franciele? Que tu fica me mandando pergunta no domingo. Vamos lá. Em uma eleição, concorreram os candidatos A, B e C e, apurada a primeira urna, os votos foram os seguintes. A, 50 votos, B, 80 votos, C, 60 votos, brancos e nulos, 10 votos. A partir desses dados, construa no caderno, letra A tabela de frequência. Bom, a tabela de frequência é aquela tabela que a gente já construiu em aulas anteriores, né? Que tem aqui a variável. No caso, essa variável, ela é quantitativa discreta, né? Que corresponde ao número de votos aqui dos candidatos A, B, C e os votos brancos e nulos. Aí tem a frequência absoluta, né? Que é quantos votos cada candidato tirou. A frequência relativa, que é a porcentagem desses votos. A frequência acumulada, frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Pronto. Então, a letra A era só construir essa tabela. Na própria questão já estava dizendo que o candidato A tirou 50 votos, o candidato B 80 votos, o C 60 e brancos e nulos foram um total de 10. Então, nós tivemos um total aqui de 200 votos. Para a gente calcular essa porcentagem, o que a gente faz? Pega os 50, divide por 200, que é o total, e multiplica por 100. Né? Então, encontramos 25%. Então, a letra A é a tabela. Letra B, o gráfico de barras relacionando os valores da variável com as respectivas frequências absolutas. Ó, quer que a gente construa um gráfico na letra B, utilizando aqui a frequência absoluta. Ó, quer que a gente utilize só esses valores aqui. Então, tá aqui o gráfico. Ó. O candidato A, que tirou 50 votos. O candidato B, que tirou 80 votos. O candidato C, que tirou 60. E brancos e nulos, que foram um total de 10 votos. Letra C. O gráfico de setores relacionando os valores da variável com suas porcentagens. Pronto. Agora, no gráfico de setores, nós vamos utilizar a frequência relativa. Tá aqui o gráfico de setores, olha só. O A, que é o azul, né? Tá aqui a legenda aqui embaixo, ó. O A, que é o azul, 25% dos votos. O B, que é o laranja, 40% dos votos. O C, que é o cinza, 30% dos votos. E o brancos e nulos, que é esse laranja mais claro aqui, 5% dos votos. Então, tá aí. Esse gráfico de setores ficou parecido com o de vocês?
O que foi de diferente? Do cálculo da porcentagem? Mas então, se no gráfico os valores estão diferentes, é porque a tabela também está diferente, né? A absoluta. A absoluta você ia usar na letra B. Na letra C você ia usar a relativa, que é a porcentagem. Questão 19. Para mostrar quanto tempo gasta com suas atividades, Luísa construiu um gráfico de setores. Tá aqui, ó. 25% do tempo de Luísa é destinado para ir para a escola, 10% para comer, 15% para estudar em casa, 20% outras atividades e a porcentagem aqui para dormir não tem. A letra A. Quantas horas por dia Luísa estuda em casa? Bom, ela destina 15% do seu tempo para estudar em casa. Nós sabemos que um dia inteiro tem 24 horas, então esses 15% correspondem a quantas horas? É só fazer a regrinha de 3, ó. 24 horas, tá aqui para 100%, porque é o total, e 15%, que é o que eu quero saber, tá aqui para x. Quando a gente faz essa regrinha de 3, multiplica meio por extremo, Então a gente encontra que x é igual a 3,6 horas. Isso significa que Luísa está destinando 3,6 horas para estudar em casa. E vocês estão destinando quantas horas para estudar em casa? Vocês estão estudando quantas horas por dia? Hein? Ficaram calada agora, não foi? Vamos para a letra B. Que porcentagem do dia ela usa para dormir? Pronto, dormir tem aqui uma interrogaçãozinha, Só que aí você pode fazer usando regra de 3, só que tem uma forma mais fácil. Se você somar todas as outras porcentagens, vai ficar faltando só essa para completar os 100%, não é? Então, essa porcentagem aqui que falta corresponde a quanto? Bom, eu coloquei aqui, ó. Quando a gente soma todas as porcentagens, a gente encontra 70%. Então, se a gente soma as outras atividades, estudar em casa, comer e a escola, dá 70%. Isso significa que sobra quanto do tempo para ela dormir? 30, né? Então, a letra B, 30% do dia ela tira para dormir. Letra C. Letra C. Construa no caderno o gráfico de barras correspondente. Pronto, nós vamos só pegar os valores e colocar aqui no gráfico de barras, ó. Aqui o tempo está em porcentagem também, Então, estudar em casa, 15%, comer, 10%, e a escola, 25%, dormir, 30%, e outras atividades, 20%, É importante você sempre observar que, se você somar todas essas porcentagens, é para dar 100%, Que a gente está falando o quê? De um dia inteiro de 24 horas. Se der mais de 100%, onde foi que ela arrumou esse tempo que passou, Se um dia só tem 24 horas. Então, quando você soma todas essas porcentagens, dá 100%. Alguma pergunta em alguma questão, em alguma coisa?